tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou gravar mais um vídeo falando sobre rotina e essa é a minha favorita. Eu sei que é difícil a gente pensar assim, se tem uma parte do dia que a gente gosta mais. Se a gente for perguntar para as crianças, vão falar que é a hora de ir embora, a hora da brincadeira e a hora do lanche. A nossa também. A gente ama uma hora do lanche, ainda mais quando é lanche comunitário. Gordices à parte. Desculpa o barulho que vocês estão vendo da rua, mas onde eu moro tem bastante barulho. Eu sempre falo isso, né, nos vídeos. E tá muito calor, e eu sou uma pessoa muito calorenta. E eu tô com o ventilador ligado, porque senão eu vou estar suando, igual alguns vídeos que eu fiz aqui no começo do canal, que eu estou pingando. Ah, não deixa de ver os outros vídeos, gente, que eu coloquei. Não é só porque eu tava no começo que os vídeos também não eram bons. Eram bons já. Já eram bons. Vai lá dar uma olhadinha, dá uma volta, vê o começo, porque assim, hoje a minha parte favorita, que não é story time e não é music, que também eu gosto muito, music and movement, uma das partes que eu mais amo em sala de aula é o Circle Time. Eu amo Circle Time, eu amo roda de conversa. É um dos meus momentos favoritos, e se você já entrou numa sala de aula, eu acho que você sabe por quê. Não sabe? Então vamos lá. Ui, me chutei a câmera. Ai, desculpa, gente, desculpa. Eu vou deixar aqui no card aqui em cima, acho que foi o meu primeiro vídeo que eu coloquei aqui no canal, chama Músicas para o Circle Time. Então eu já logo vou dizendo que existem várias. O Circle Time é um momento maravilhoso que você coloca, estabelece na sua sala para que as crianças sejam convidadas a vir. Ainda mais no período de adaptação, gente, não arraste criança pro Circle Time. Eu já vi isso acontecer. Pelo amor de Jesus. Nossa cenoura do hortifruti. Não faz isso. Deixa as crianças brincarem. Então, não arrasta a criança pro Circle. Deixa ela brincar. Acredita, se você tem 20 crianças com você, 2 estão zanzaricando na sala, lógico, seu olho, você tá aqui, mas seu olho tá ali, seu assistente tá de olho. E assim, não é que você vai deixar as crianças fazer tudo o que quer. Não é justo também com as 20 que estão ali com você e esses 2 fazendo o que quer lá na sala. Não é assim que as coisas funcionam. Mas o Circle vai estar tão convidativo, vai estar tão legal, que eu garanto pra você que é impossível que essas 2 crianças não vão acabar, ó, se encantando no seu charme na hora do Circle. Tá. A roda de conversa são momentos que tem que acontecer diariamente em sala de aula. Aí fala assim, Stephanie, hoje a gente vai ter um passeio fora da escola. Meu, escolhe um cantinho do teatro que vocês vão e tenta fazer um pouco do Circle ali. Porque o Circle, desde a tenra idade, dos pequenininhos da primeira infância, o Circle existe para trabalhar o discurso, seja ele informal ou até formal, depende de como você for fazer, se você tiver um fundamental. Que eu trouxe até um exemplo aqui, eu vou mostrar pra vocês. Mas o Circle, ele é pra você trabalhar o discurso, a oralidade, pra você conversar. E você fala assim, nossa, Stephanie, desde os pequenininhos não fala, ainda mais inglês bilíngue. Teve uma pessoa, eu esqueci o nome dela agora, ela perguntou, falou assim, mas como que você faz pra fazer as crianças falarem inglês ou entenderem o que você tá falando desde o começo? Menina, menino, vem comigo. É um negócio, assim, evil. Não tem uma fórmula mágica. O que você tem que fazer é English all the way. Não tem outra regra. Então, assim, não pode falar português ou espanhol ou a língua que você for utilizar mesmo. Na faculdade eu tive aula de Libras, quando eu fazia minha primeira graduação letras, e a professora Márcia, eu só fui descobrir que a danada falava quando eu fui fazer a segunda graduação. Ela me deu aula de inclusão e essa bicha fala. Porque a gente não ouvia a voz dela, ela só se comunicava através da língua brasileira de sinais, Libras. E as aulas com as crianças é a mesma coisa. Então a criança entrou na sala, você tem que falar hello. Se você tá conversando, eu sou meio doida assim também. Os pais estão conversando com você, você tá falando em português. Aproximou uma criança, pode nem ser tua, você fala inglês, entendeu? É nessa paranoia aí, é nessa loucura. Mas o que acontece? A criança, ela vai estar imersa naquele mundo, ela vai estar falando inglês, ela tá ouvindo, porque é isso que acontece, a aquisição da linguagem, né? A gente ouve bastante, desde o português, a nossa língua materna. A gente ouve muito. E aí, por causa do ambiente, e porque a gente tá com sede, a gente escuta, tem música, a gente quer comer, a gente acaba o quê?
produzindo, a gente fala. Então é a mesma coisa, a gente ouve muito histórias, depois a gente reconta as histórias, a gente vê as letras no outdoor, no mundo isso chama letramento, né? A gente vê as letras e aí a gente começa a escrever, a gente lê, depois escreve. Por isso que adulto sempre fala, né? Eu entendo tudo o que fala, mas na hora que eu vou falar eu não consigo. É porque você precisa mudar essa chavinha. Eu imagino uma chavinha aqui, ó, que aí você faz assim, ó, clique. Você faz barulho de clique, Fábio. Clique. Você muda essa chavinha e aí você começa a falar. É passe de mágica? Não. Para as crianças são. Então, assim, seja consistente. É consistente a palavra? Acho que é essa a palavra. Mas, assim, a partir do dia 1, utilize inglês. Só em alguns momentos, eu até tive alguns treinamentos com algumas canadenses, em uma escola que eu trabalhei, que elas falavam assim, era uma sugestão de algumas delas, que quando a gente fosse, não dar uma bronca, quando a gente for chamar a atenção, explicar alguma coisa, falar sobre sentimentos com uma criança muito pequena, que é o toddler, eu amo toddler, e infants, a gente deve falar na primeira língua, mas partindo do pressuposto que ele está aprendendo uma outra língua e ele vai aprender a se comunicar e a falar como ele sente, e ele não sabe também nem a primeira língua, eu acho que a gente deveria manter até isso no inglês. Mas se você vê que a criança está irritada, frustrada, ela não aguenta mais ouvir você falando inglês, talvez, observa bem o ambiente, a sua turma. Pede para sua assistente conversar com ela em português, num canto ou fora da sala. Porque pensa, você está criando um ambiente mágico da outra língua. E é por isso que o Circle Time é maravilhoso. Porque é ele que vai te ajudar a estabelecer esse momento. O que eu faço? Toda vez, como eu expliquei no outro vídeo sobre a rotina, eu faço um arrival, então eu deixo alguns jogos, alguns brinquedos, eu organizo um espaço. E aí e normalmente eu sempre faço, quando eu tô organizando, pode ser bobo, pode ser louco, mas eu sou mesmo assim. Eu vou pensando em como vai ser as crianças brincando com aquele brinquedo. Lógico que a gente tem que pensar de não criar expectativa, porque as crianças sempre inventam outras coisas para fazer com aqueles brinquedos. Então eu deixo mais ou menos organizado. Se você me seguir no Instagram, acho que você deveria, quando começarem as aulas eu vou mostrar essas fotos de organização do ambiente que eu vou fazer, eu vou colocar lá nos stories, ou eu tô pensando até criar um destaque para isso. E aí eu vou deixar lá organizadinho, e aí eu vou pensando, nossa, a fulana vai brincar assim talvez, ela vai utilizar a boneca, vai fazer isso, aquilo. Então assim, eu vou criando a própria fantasia de organização da sala de aula. Eu deixo eles brincarem por 10 minutinhos, mais ou menos. Depende da rotina do dia, depende se tá chovendo, o que a gente vai fazer. Normalmente eu deixo o Circle ser um lugar fixo em sala de aula, para que as crianças entendam que aquele é o momento do Circle. Ok? Tem vários tipos de música, como eu já falei aqui, mas a que eu tenho usado muito é Now it's time for circle, circle, circle. Now it's time for circle, let's sit down. Se você tem uma escola que tem só a língua portuguesa, né, uma língua só, procura aqui na internet, tem o canal Tempo Junto, tem a própria Palavra Cantada, tem várias outras músicas que você pode até colocar em português, essa música que eu cantei, né, Hora da Roda, agora é hora da roda, 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 agora é hora da roda, vamos nos sentar. Você pode colocar em português, mas como o meu canal é mais focado pro bilíngue, então as músicas vão ser em inglês, ok? Então, depois que todos estão convidados para se sentar. Se eu tenho uma sala de toddler, na verdade, fundamental, eu também fiz isso. Eu sempre uso esse momento para fazer com que eles bebam água. Porque criança não está acostumada a lembrar de beber água, nem adulto. Por isso que a gente tem um monte de adulto com dor, né, com infecção urinária. Então eu falo, let's drink some water. Water, water, let's drink water. Water, water, let's drink water. E aí eles vão bebendo aguinha, eu bebo junto com eles, porque a gente tem que se hidratar e porque aí você lembra eles de se hidratarem também. Eu amo o Circle, como eu disse. Uma dica, sempre tem uma basket, pode ser aberta ou fechada. Uma dica, eu uso mais aberta, porque fica mais fácil para você pegar as coisas. Mas se ela for aberta e você tiver crianças pequenas, elas vão mexer.
Aí vai virar um caos também. Aí eu não sei se você quer esse caos. Pode ser, não sei. Eu ainda vou testar qual caixa que eu vou utilizar na sala que eu vou ficar. Mas eu acho que vai ser aberta. Porque eu gosto de mostrar também boundaries, sabe? Limite. Falar assim, ok, I don't touch your stuff. This is mine, okay? So you can play with this one, but this is mine. I prefer that you don't touch. Eu falaria com a criança mesmo pra ela não tocar, que isso era pro circo. Por que eu amo o circo? Dependendo da idade, você vai modificar o circo. Eu trouxe algumas ideias para vocês colocarem no circo. Então, o circo é um momento que você vai conversar com seus alunos, que eles vão contar, se for segunda-feira, como foi o fim de semana, se for sexta, como vai ser o fim de semana deles. Você pode fazer um show and know com a First, por exemplo, até com algum K4, assim, quando eles tiver uns 4 ou 5 aninhos, dá pra fazer. O que é um show and know? Eles podem levar um saco pra casa, uma caixa na sexta-feira, cada um não, um aluno. Ele leva essa caixa e aí na segunda-feira ele traz com alguma coisa dentro e aí ele tem que mostrar show something. Show e know. Pode ser, entendeu? Então você pode chamar de vários outros nomes. E aí ele mostra, I went to the park. E aí ele mostra uma pedra, ou uma foto. Aí você fala assim, Steph, circle time, é hora de falar, né? Hora da conversa. Como que eu vou fazer essa criança me contar a história inteira do fim de semana inteira dele em inglês? Então, se for um toddler, ele não vai contar. E aí, o que eu gosto de fazer? É que aqui não está aqui, está na escola. Mas eu gosto de utilizar várias fotos assim, ó, laminadas. Vou mostrar um exemplo de um livro, que eu vou falar sobre esse livro. Fotos laminadas. E aí eu vou mostrando. Did you go to the beach? Did you go to your grandma's house? Porque essas fotos vão trazer uns insights neles, entendeu? E aí você também pode divulgar e compartilhar o que você fez no fim de semana. E aí a criança, conforme ela for adquirindo vocabulário, ela vai começar a falar. É inevitável, a criança ama falar. Que bom, né? E se tiver alguém que não estiver falando, eu vou falar um pouco sobre isso mais pra frente, assim, em vídeos, assim, como você pode ajudar a criança a se expressar melhor. Mas aí você vai falando, sei lá, vou falar o nome dos meus sobrinhos, porque aí não compromete ninguém. Beatriz, what about you? Okay, guys, I want to listen to her now, okay? It's her time. Let's listen. Oh, Bia, I can't hear your voice. E aí você vai tentando fazer. A criança não quer falar? Fala pra ela, show me your photo. What did you do on the weekend? Pede pra ela apontar o que ela fez. E aí você vai trabalhando esse vocabulário. Quando a criança for mais velha, ela vai querer contar pra você o que ela fez no fim de semana. E aí você deixa ela falar tudo em português. E aí você vai, conforme ela for narrando a história, você vai modificando as palavras. Por exemplo, ela falou, a gente foi na praia. Oh, you went to the beach? Really? Oh, you went to the shopping mall. Who was with you? Your mother? Your father? Your grandma? E aí você vai falando aos poucos e vai nomeando junto com ela. E aí você pode, dependendo, se não tiver muita bagunça, se não tiver muita gente falando, você pode pedir para ela repetir. Lembrando, o circle ele não acontece em um momento só do dia. Você pode ter vários circles ao longo do dia. Aí você fala assim, como assim? Você pode ter um circle que vai falar sobre o fim de semana, que normalmente a segunda-feira é um circle maior, né? E aí você vai fazer o calendar. Eu vou falar o que é o calendar. Eu acho que esse vídeo vai ficar super comprido. Eu vou fazer o calendar em um outro vídeo. Então, depois desse aqui que você tá vendo agora, guarda mais um pouquinho que vai ter o calendar. E aí você faz o calendar, e aí você vai fazer uma atividade de música, aí volta, continua o circle. Aí você faz a atividade do dia, o projeto, e volta pro circle. O circle é um momento que você pode ir e voltar com as crianças, entendeu? In and out. Aí, beleza. Vai ficar comprido esse vídeo. But ok. Depois que você perguntou como é que foi o fim de semana, esse é um circle de segunda que a gente tá supondo. Eu gosto de escolher o helper. Mas antes de escolher o helper, eu gosto de dar oi para os meus alunos. E também, como eu disse, tem vários jeitos. Eu expliquei no music do Circle Time, que tá lá em cima. Mas o que eu gosto de fazer, eu olho pra criança assim, ó. Não com essa cara de assustadora. Mas tem vários tipos de música, mas eu posso cantar Hello, 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 what's your name? Hello, 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 what's your name? Genius,
billionaire playboy philanthropist. E aí ela fala, normalmente eu uso uma boneca, ou um boneco, e ele vai passando no circle. Eu expliquei isso no vídeo também. E aí ele fica normalmente o pet da sala, a amiguinha da sala e tal. E aí ela participa de tudo ao longo do dia e eles ficam super felizes também, né? Essa aqui é a Rafinha, gente. A Rafinha participa de bastante coisa. Eu preciso arrumar a Rafinha, o cabelo dela tá caindo, tadinho. E aí eu dou oi pros meus alunos. Normalmente, quando a gente tá no começo de adaptação, eu ainda não fiz o vídeo da adaptação, gente. Eu toco neles, eu dou a mãozinha, eu dou um abraço conforme a gente vai se conhecendo. Porque esse momento do cerco é isso aqui, é o olhar, é o carinho, é o sentir, é o tô feliz que vocês estão aqui e vamos se divertir junto, vamos descobrir o mundo e nos aventurar. Por isso que eu amo cerco, gente. É esse momento convidativo que eu gosto de fazer logo no início. Depois que eu dou hello, eu vou escolher o helper. Aí, eu não tenho nenhum exemplo aqui porque eu me desfiz dos que eu tinha. Mas tudo bem. Tudo bom. Eu tenho, assim, os nomes deles escritos. Se for Toddler, que vai ser o caso, eu tenho só a foto. Aí eu falo, oh, who's this? Who is this? Who's this? Oh, it's Adriana. Aí dá pra Adriana. Oh, Adriana is here today. Who is this? Oh, it's Luca. Luca is here today. E ó, English all the way. Talk your way through. Fala o que você tá fazendo o tempo todo. Se você tá aqui, ó, procurando, fala, oh, I'm looking for the cards. I can't find them. Tipo, eles não estão nem ouvindo direito o que você tá falando. Entendendo o que você tá falando. Mas fala tudo o que você tá fazendo. I'm going to sit down. Oh, I will stand up. I will talk to our friend. Sei lá, tem que falar. Você vai precisar de muita água, inclusive. Aí, depois que eu dei as cartas pra todo mundo com as fotos, eu peço pra eles devolverem. Às vezes dá umas fight que eles não querem dar. Eu falei, okay, it's okay. If you don't want to give me, you're not the helper today. Eu vou nessa mesmo. Eles têm que começar a entender a regra também. As regras. E como participar. Então, sei lá, eu tenho aqui as cartas. Elas ficam assim, né, no chão. Aí eu faço Eeny, meeny, miny, mo. Catch a tiger by his toe. If it roller, let him go. Eeny, meeny, miny, mo. My mother told me to pick this one. 1, 2, 3. Here is I'll see it. Here is a brother na minha menina. Homem é longe. Você abre homem a menina. Esse é o helper. Ou Eka Becca Soda Cracker. Eka Becca Boo. Eka Becca Soda Cracker. Out goes you. Aí temos o helper. Sei lá, Beatriz is a very good helper. Beatriz is a very good helper. Beatriz is a very good helper. She's helping a lot today. E aí, a minha helper vai me ajudar muito durante o dia. Dependendo da idade, lógico. Eu não vou colocar para uma criança de 2 anos para entregar livro, organizar cadeiras, apesar que eles já podem fazer tudo isso. Os toddlers já podem fazer isso. Mas o que acontece? Você tem que pegar as chores da sua sala e algumas coisas você delimita pro helper fazer. E fora que ele se sente super importante. E aí, quando a gente faz fila ou a gente vai mudar de algum ambiente pro outro, o helper é sempre o primeiro que fica perto de mim. E eu tenho um caderninho, vocês sabem, né, que eu tenho vários caderninhos, eu tenho problema, eu tenho muitos caderninhos. Eu ganhei esse aqui da Bia, aí eu faço as anotações aqui e o helper também. Então eu coloco, por exemplo, dia 17/3, a helper foi a Adriana. Mesmo eu tirando a foto dela depois do helper ou colocando atrás pra eu saber a ordem, eu sempre tenho isso anotado, que aí eu não me perco, que aí eu sei quem foi. Gente, esse vídeo já está ficando comprido. Aí o que eu vou fazer? Vou fazer ele em partes. Então por hoje é só. Fica aí o meu amor, que é o Circle Time. Esse é o começo do Circle Time. Mas é isso, gente. O Circle Time é aquele gostinho, é aquele convite de como é que vai ser a aula. E aí eu vou continuar gravando. E aí vocês vão assistir só na outra semana, pra dar aquele gostinho pra vocês também. Não esqueçam de curtir, de comentar qual que é a parte que vocês mais amam do dia de vocês, da sala de aula, da atividade. E compartilha, tá bom? E qual outra música que vocês usam no Circle? Se tem não tem nesse vídeo que eu acabei de cantar ou lá no outro, tá bom? Beijo!